O sábado foi de treinamento fechado no CT Parque Gigante do Internacional, ainda assim a presença do técnico Eduardo Cudê, que está retornando da Argentina, inclusive de uma maneira bem peculiar. Cudê chega a Porto Alegre de carro e volta a comandar as atividades nesta segunda-feira no CT Parque Gigante. Enquanto isso, o Inter segue se movimentando no mercado de transferências. O sábado foi de reunião em relação a Thiago Maia, mas nenhum avanço significativo aconteceu. Enquanto na Europa, a comitiva do Internacional se desfaz. Dois dirigentes que estavam na Alemanha já retornaram a Porto Alegre, mas o presidente Alessandro Barcelos segue com missões. Além de Borré, que ainda não está anunciado, outros jogadores devem ser buscados em solo europeu, através também da presença do mandatário do clube. Enquanto isso, um vice-presidente colorado, em entrevista, fala sobre a grande contratação que o Inter deve fazer nos próximos dias, que todos nós sabemos, é Rafael Borré. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 13 de janeiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado, tá? Vamos começar falando sobre o treinamento na parte da manhã do CT Parque Gigante. Foi um treinamento com os portões fechados. O técnico, o auxiliar técnico Lúcio Gonzalez comandou as atividades no CT, ainda sem a presença de Eduardo Cudê, que já chegou a Porto Alegre. Aliás, a chegada de Eduardo Cudê, ela foi de uma maneira bem peculiar. Alguns torcedores, inclusive em redes sociais, postaram fotos que encontraram o Cudê em postos de gasolina, na estrada, porque o Cudê veio de carro da Argentina, de Buenos Aires, até Porto Alegre. Uma longa viagem onde não é a primeira vez que ele acaba fazendo e ele faz de novo, já está em Porto Alegre, o Eduardo Cudê, e se integra aos trabalhos do Internacional nessa segunda-feira, no campo. E a partir dessa segunda-feira, a gente deve ver trabalhos táticos mais frequentes. E aí o Cudê dando a parte tática do desenvolvimento da equipe. A primeira semana foi de trabalhos físicos e técnicos e agora se começa a aprofundar a parte tática também a partir do retorno do treinador que estava na Argentina resolvendo problemas pessoais. Além das novidades dentro de campo, é claro, o Internacional segue trabalhando fora dele para reforçar o elenco, pensando na temporada de 2024. E a gente falou que nesse sábado haveria uma reunião entre a direção do Internacional e a direção do Flamengo, a fim de debater o assunto Thiago Maia, jogador que está interessando ao Internacional, tem um acerto inclusive encaminhado com a direção colorada, mas depende de uma liberação do Flamengo. Não há nenhum tipo de avanço significativo nessa negociação até o momento, tá? O Inter segue conversando, quer conseguir a liberação do Thiago Maia. Isto só deve acontecer a partir de um processo de venda, ou seja, o Inter colocando uma grana interessante para o Flamengo liberar este jogador, mas o interesse segue e as conversas devem continuar a partir dos próximos dias, tá? Inclusive, neste sábado, eu gravei um vídeo aqui no canal reagindo aos principais lances de Thiago Maia. O que chama a atenção é a maneira como o jogador desarma, tá? Ele é um adepto do carrinho, joga muito deitado, mas tem uma precisão no carrinho que chama a atenção. E é um jogador exatamente do estilo do técnico Eduardo Cudê, tanto que a gente sabe que o Cudê já ligou para ele e o Cudê é um dos caras que está participando desse processo de negociação com o Thiago Maia, tá? Eu reajo aos lances do volante, que pode vir a ser volante do Internacional nesse vídeo, é só clicar aqui para assistir e saber um pouco mais de Thiago Maia, entender como que ele pode encaixar no modelo tático do técnico Eduardo Cudê, que, repito, chega a Porto Alegre e se integra aos trabalhos do CT Parque Gigante a partir desta segunda-feira, tá? Além de Thiago Maia, o Inter tem outras ideias no mercado, tá? Outros alvos, outras prioridades no mercado. A gente sabe do Rafael Borré, eu quero falar sobre o Rafael Borré na sequência, mas a grande notícia é que a comitiva do Internacional na Europa segue, mas não completa. Já estão em Porto Alegre o advogado do departamento de futebol, Felipe D'Alegrave, e o gerente de mercado, Dave Bandeira. Eles já retornaram a Porto Alegre, o Lucas Colar trouxe essa informação ao longo deste sábado, mas o presidente Alessandro Barcelos segue na Europa e deverá buscar outras reuniões
com outros jogadores a fim de buscar a contratação de outros reforços, tá? A gente sabe que o Inter busca a contratação de mais um zagueiro, mas este não a nível de titularidade, é um zagueiro mais de composição de grupo, mas o Inter busca um primeiro volante, que é o Thiago Maia, mas pode vir a ser outro também, e busca mais um meia, além de um lateral esquerdo. São opções, posições que o Inter vasculha no mercado. E existem negociações que estão em andamento com jogadores que estão na Europa. E o presidente Alessandro Barcelos na Europa também vai cuidar destes temas relacionados a outros reforços. A gente não sabe ainda quem são esses reforços, tá? Mas a manutenção, a permanência de Barcelos na Europa demonstra que o Inter está ainda fazendo negócios por lá, inclusive com outros jogadores que podem avançar a partir dos próximos dias. Sobre Borré, ainda não foi anunciado, e ainda o que está travando é o Werder Bremen, e não há nenhuma informação de novidade em relação a isso. O negócio ele deu uma travada, mas o Inter ainda segue bastante otimista. O que pode acontecer, e o que vai acontecer na pior das hipóteses, é o Borré jogar no Internacional na metade do ano, já que ele tem um documento também assinado com o Inter, que depois que ele se liberar do Werder Bremen, ele vai jogar no Internacional, porque o Inter já acertou também com a Eintracht Frankfurt a compra deste atleta, tá? Mas o Inter tá dando tempo, tá esfriando um pouco, ou baixando um pouco a poeira, para ver se o Werder Bremen volta atrás. O que é natural, o Inter não tá com tanta pressa assim para, por exemplo, anunciar o Borré vai vir na metade do ano, porque o Inter ainda está esperando isso, principalmente com o presidente lá na Europa, tenta se desenrolar isso. Pode acontecer um anúncio nos próximos dias, pode, por exemplo, nesse domingo haver uma grande sinalização desse tema, até porque o Werder Bremen entra em campo pela Bundesliga e a participação ou não do Rafael Borré vai ser um fator que influencia, impacta nessa negociação. Mas o Inter tem certeza que Borré vai jogar no Internacional, até pelo documento que está assinado. A dúvida é se vem agora ou se vem na metade do ano. O Inter também está confiante de que ele pode vir agora nos próximos dias. E um vice-presidente colorado, vice-presidente de marketing do Inter, Nelson Pires, concedeu uma entrevista para a Rádio Gaúcha. E nessa entrevista, o Nelson Pires falou sobre o movimento que o Inter está fazendo e o impacto que o Inter pode ter no seu quadro social pelos grandes reforços que está trazendo. E grandes reforços da Europa. E confirmou que o presidente Barcelos está na Europa para buscar estes reforços. E que esses reforços eles vão chegar. E isto é Rafael Borré. Porque, repito, a confiança interna no clube ela é gigante de que o Borré vai passar por esses problemas e vai jogar no Internacional ainda na metade desse ano. E o Nelson Pires abriu um pouco essa ideia também, falou sobre o sonho da torcida colorada de um grande time que está se realizando porque o Inter está no mercado e está conseguindo fechar essas negociações. Falta esta do Rafael Santos Borré, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desse domingo, dia 13 de janeiro, 14 de janeiro, perdão, onde tem, por exemplo, Premier League. Manchester United e Tottenham, clássico inglês, odd do United 2.14, o Tottenham tá pagando 3. Tem também Everton e Aston Villa, odd do Everton 2.8, o Aston Villa tá pagando 2.45. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!